Pessoal, fraterno abraço, paz e luz. Eu vou fechar a trilogia desses vídeos. Fiz o primeiro, o segundo, agora o terceiro. Trilogia, né? E eu tinha colocado aquela parábola do imperador, da semente da verdade, que o imperador tinha distribuído aquelas sementes secas, né, estéreis, queimadas. Para aquele que cultivasse o vaso mais bonito poderia sucedê-lo, né? Aquele garoto, aquela criança do reino ali da vila. E um dos garotos, não conseguindo plantar nada, diferentemente dos outros que introduziram flores novas ali para levar a flor mais bonita para o rei, ele levou o vaso do jeito que estava. E o rei sabia que todos os vasos eram estéreis, portanto nenhum deles deveria dar flor. E aí ele reconheceu no garoto toda aquela verdade e escolheu o garoto para ser treinado para sucedê-lo, porque ele não tinha descendentes. E aí, neste período de um mês e pouco que a gente conta dessa parábola, o garoto viveu uma série de emoções, que daí no outro vídeo eu listei, de medo, angústia, tristeza, de apatia, de impotência, de amargura, de melancolia, de rancor, de ansiedade, até uma certa depressão. Quis desistir, mas o pai dele insistiu e falou: não, você deu o seu melhor, então leve o vaso assim mesmo. E ele foi recompensado por isso, porque ele não se traiu, ele foi verdadeiro, mesmo não tendo conseguido produzir uma linda flor, e ninguém iria produzir flor. Mas todos quiseram enganar o rei, porque não estavam conseguindo e queriam ganhar a possibilidade de se tornarem o novo imperador. E o garoto foi fiel àquilo que ele produziu, àquilo que ele sentia, e no final ele foi recompensado. Bom, aí eu falei para vocês que essas emoções, elas surgem de áreas primitivas do cérebro, disse quais eram, ligadas ao instinto, e que eram mecanismos de defesa, né? O medo, a ansiedade, a própria dor, a febre, né? A angústia, a tristeza. Por que mecanismos de defesa? Porque nós precisamos reagir, né? Então as emoções são reagentes, são reativas, frente a uma situação que nos acontece e que nós precisamos nos defender. E a maneira da gente se defender, então, fazendo um paralelo com o animal que está na selva, era você fechando a glote, com medo, a tua respiração entra menos, o teu pulmão não recebe aquela respiração profunda, fica uma respiração torácica apenas, e você levanta os ombros ao respirar, que é a respiração do medo. E aí você passa uma informação para o seu cérebro de que há ameaças por perto, e ele dispara todas essas emoções, muitas vezes sem necessidade. A própria ansiedade, o que é ansiedade? É um mecanismo de defesa, um alarme de uma situação que ainda não aconteceu, que você vive, para a hora que ela acontecer você não ser pego de surpresa, não correr o risco de surtar, de ter um piripaque, um mequetrefe, uma síncope, né, um surto. Enfim, estas emoções, elas são necessárias, sim, elas não têm que ser extintas, mas estas emoções densas, elas têm que ser utilizadas quando a gente precisa, só que a gente não sabe controlar isso. Essas informações chegam para as nossas células e elas começam a liberar sensações físicas, irritabilidade, nervosismo, impaciência, falta de sono, falta de apetite, dores musculares, a queda de cabelo, alepsia, problemas gástricos, gastrite, esofagite, síndrome do intestino irritado, refluxo, enfim, uma série de sintomas, né? Tem pessoas que comem demais e bebem e dormem demais, outras não comem e não dormem, mas o comer demais e dormir demais está ligado a uma busca de serotonina, que o teu organismo está em falta, né? De citosina, de dopamina, de endorfinas do bem-estar, contra aquela cortisol, aquelas noradrenalinas que o seu organismo está produzindo em excesso para te defender. E isto vai gerando no teu organismo uma fadiga, que na física a gente chama de estresse, fadiga de material, e você vai sentindo no físico este reflexo. E aí eu tinha dito para vocês, não expliquei exatamente como, mas eu vou explicar hoje, que para você entrar de novo numa homeostasia, num equilíbrio,
Isso se dá através da respiração profunda, porque com a respiração profunda você passa a informação oposta ao seu organismo que você tinha passado com a respiração curta. Na respiração curta você dizia, há ameaças por perto. Ele disparava todos esses monstrinhos emocionais, que a gente chama na psicologia de agregados psíquicos. Na respiração profunda, você diz para o teu organismo, não há ameaças por perto. E aí as células se abrem, aumentam a capacidade de memória, de aprendizado, enfim. Eu falei essas coisas nos vídeos anteriores. E aí, como é que a gente combate estas emoções? Além da respiração, que eu vou passar para vocês, além da prática da oração, que eu também expliquei o poder da oração ligado a organelas como a mitocôndria, que leva essa informação às células. Hoje se sabe, não é só a energia que ela leva a nossa intenção, o nosso sentimento. Expliquei que o sentimento é uma emoção refinada, como a emoção é um instinto refinado, como a intuição é um sentimento refinado. Então você tem instinto e emoção numa área do cérebro, na outra mais nova, o neocórtex, você tem o sentimento e a intuição. Tudo bem, mas como é que na prática você pode combater isso? Então você tem, por exemplo, o medo, tá? O medo é um alarme, é um mecanismo de defesa, é algo assim ancestral. Tem uma técnica que eu ensino para os meus pacientes, porque este medo é aquele mesmo medo que você tinha quando você era garotinho e ficava deitado na sua cama no escuro à noite, achando que você estava desprotegido, que alguém poderia chegar. E daí você cresce, não tem mais razão de você ter esse tipo de medo, mas você começa a ter os mesmos sintomas de medo quando você adolescente vai para sua primeira festinha, ou seu primeiro dia de aula, ou situações que você tem que enfrentar, que você não tem um certo controle. Às vezes o medo dispara aí. Então o que eu digo para os meus pacientes? Eu falo, olha, imagina você deitado, aquele garotinho deitado, sentindo aquele medo ancestral, no escuro no seu quarto, imaginando uma porta aonde de trás dela começa a se iluminar e você sabe que tem um ente, um ser ali que te traz conforto e paz. E quando essa porta abre, gentilmente este ser que entra é você, mais velho, ou como se fosse, né, o teu irmão, a tua irmã mais velha, mas no fundo é você mesmo, e você se reconhece olhando para você e dizendo, não tenha medo, tá tudo certo, venha comigo, e você se sente pega no colo de você mesma mais velha, né? Que seria o teu eu superior, vamos dizer assim, e se sente confortado e começa a carregar este ser dentro de você. Ou o oposto, você pode se imaginar sendo este ser e abrindo a porta e pegando no colo aquela criança indefesa, pegando no colo e abraçando, cheia de ternura, quer dizer, você estabelece um elo, um vínculo de unidade, onde este medo ele continua existindo, mas ele é colocado no lugar dele. E para cada emoção reagente tem uma ação, né, ou reativa, tem uma ação emergente ou proativa. Então para o medo, qual é, vamos dizer assim, o oposto do medo? É a coragem. Então quando você está forte dentro de você, com as tuas orações, com as tuas práticas, com este conforto, sentindo o enlevo de estar vivo, sentindo esta vibração de Deus dentro de você, você tem impulso para fazer as coisas. Eu vou dizer mais no fundo, esse triângulo do impulso, como é que ele funciona, que é a confiança gerando a motivação e a motivação gerando a criatividade. Mas esse impulso que faz você se sentir mais forte, chamado coragem, não é uma coragem que não tem medo. Porque a própria definição mais linda que eu já ouvi de coragem é justamente isso, é você fazer as coisas mesmo que com medo. Então não é que o medo foi embora, mas você faz, você suplanta. Aí eu tinha falado de angústia, pessoa que se sente angustiada. Todos os sentimentos que aquele garoto da historinha do imperador ele sentiu. Bom, uma pessoa angustiada. Se tente imaginar angustiado. Por que muitas vezes você se sente angustiado, preso, represado? O que você tem que fazer para botar isso para fora? Você tem que fazer. O que você tem que fazer? Você tem que fazer. Agir, falar. Né? Então, a diferença entre emoção, que ela está presa, e o sentimento é que o sentimento é uma emoção falada. O verbo se faz carne. Está lá em João 1,14. Você materializa este ente do bem, do belo e do bom, e você dissipa aquela entidade que iria
buscar ser realimentada por você através da mesma energia que ela foi criada. O medo quer ser realimentado de medo, a ansiedade de medo. A ansiedade, ela está ligada a uma expectativa, né? Tá muito ligado ao tempo, a ansiedade. Então, o tempo ele é criado na mente. Quando você tem apegos, né? Você cria o desejo. Quando você quando você tem apegos, você cria o passado. Quando você tem desejos, você cria o futuro, né? Apegos e desejos, passado e futuro. Dificilmente você está numa atemporalidade, dificilmente você está fora do tempo. Mas quando você começa a treinar o aqui e agora, você recebe da vida o quê? Um presente. O presente não é tempo, é estado de espírito. Então, fazer, falar, aceitar. Vocês vão perceber que todas estas emoções que eu vou relatar, elas têm como base o orgulho. O orgulho como algo muito frágil que a gente cria ligado à soberba, né? Não é aquele orgulho que a gente fala do americano, que ele chama o proud, do orgulho de pertencimento, de você pertencer a uma nação. É um orgulho não belicista. Você também vai ficar feliz que outros pertençam a determinados países ou religiões, ou enfim, que tenham este sentimento de pertencimento. Esse é o verdadeiro orgulho. Orgulho, por exemplo, de ser ou de seguir as leis de Cristo. Enfim, é diferente do orgulho da soberba. Aí eu falei de angústia, né? Que está ligado à culpa, falei da ansiedade, falei do medo, né? Tem a apatia e a impotência, elas são meio que primas, né? Imagina uma pessoa que se sente apática, que se sente impotente, ela está desvitalizada, ela não tem energia para fazer a coisa, há um desânimo, né? É como se a culpa está aí presente também, ela está dizendo, é igual o Lip Hard, aquele desenho, os antigos vão lembrar, do leão e da hienazinha, que ela dizia, ó céus, ó vida, não mereço, não vai dar certo, bababá. Aí já entra o pessimismo, aí já entra a pena de si mesmo, aí já você começa a achar que você não merece, que o mundo foi injusto. Percebe como nestas emoções, embora umas sejam primas das outras, a angústia, a ansiedade. A ansiedade todos nós temos, até o mecanismo, ele é importante. Imagina se você entra desprevenido numa ação e aquela ação te impacta, de repente você pode ter um surto. Mas viver a ansiedade não é gostoso de sentir. Você aumentar esta ansiedade, como qualquer dessas emoções reativas, isso vai te fazer sofrer muito. Então você só tem que utilizar mão destas emoções no exato momento e pelo curto tempo que você precisa, apenas para te localizar no teu aqui e agora. E aí ela volta para o lugar. É como a dor. Você tem dor. Você está sentindo dor agora? Não está. Mas se você pisar numa areia quente, esta dor que existe em você vai te sinalizar que alguma coisa não está legal. Então é para isso que servem as emoções. Mas quanto mais você as identifica, ou no outro, e consegue falar disso, ou ter o ouvido doce e permitir que o outro fale disso, isso eu vou falar no próximo vídeo ligado a relacionamentos, aí você está dimensionando na medida certa estas emoções. Então eu falei de medo, de angústia, de ansiedade, de apatia, de impotência. Então a apatia e a impotência é aquele estado em que você se fecha, totalmente reativo, que você aumenta estes medos, aumenta a tua própria ansiedade, que eu já falei, e aí você começa a se sentir com baixa estima, com desânimo, vamos dizer assim, a culpa aumenta de alguma coisa que você talvez não teve a coragem de fazer, enfim. E aí, por exemplo, qual é o oposto da apatia? Eu chamo de empatia. O que significa um ser empático? Significa aquela pessoa que aceita sem filtros aquilo que está percebendo e vivendo. É um acolher, não um acolher passivo, mas um acolher dinâmico, um reconhecimento. Então envolve aí uma gratidão. Então você começa a trabalhar estes outros valores dentro de você, você não está mais alimentando aqueles entes emocionais que vão gerar todo aquele problema orgânico dentro de você. E você começa a alimentar gênios, vamos dizer, entes superiores. Entra junto aí a melancolia,
O que é a melancolia? Aquele banzo, aquele sentimento de não pertencimento. Também está ligado à apatia, impotência, à falta de confiança em si. Mas a melancolia é como uma tristeza perdida, uma saudade, que é a presença da ausência de algo que está faltando em nós. E está ligado à confiança também. Então você tem que começar a acreditar mais em você, a saber que não tem nada fora de você, que este reencontro que este banzo faz você sentir, que esta melancolia, na verdade é um encontro com você mesmo. E isto é um processo que você tem que viver de caminhada dia a dia, onde você vai se fortalecendo. Não é com uma varinha mágica e plim, entendeu? Dentro deste quadro todo, você vê uma pessoa que está ansiosa, ela pode estar apática, ela pode estar impotente, ela pode estar melancólica, ela pode estar angustiada, ela pode estar amargurada. O que é amargura? É quando você se sente de uma maneira mais impotente, passiva. E aí entra muito para você se fortalecer, para você se tornar, em vez de reagente ou reativo, proativo, as atitudes, e você começa interiormente. E aí entra muito a oração, onde você pede este fortalecimento e você se compromete também a buscar isto dentro de você. E, de uma certa forma, coibir a hora que estas entidades, estes agregados psíquicos, esses monstrinhos emocionais que você mesmo criou, diz assim para você: tô aqui, você não está me alimentando mais, me alimenta. Do quê? Das mesmas emoções que eles são constituídos. O medo do medo, a raiva da raiva. Você não vai mais alimentar. Você começa a tomar consciência da tua ação cotidiana, do teu dia a dia, do teu presente. Então você começa a andar atento. E a palavra atenção é muito bonita, porque significa ausência de tensão. Só que você está inteiro naquilo que você está fazendo. Então, junto da amargura, se você não começa a trabalhar isso, você vai caindo para um rancor. O que é o rancor? É uma raiva reprimida, ligado muitas vezes a uma inveja. E na verdade é uma inveja porque você prefere olhar para fora do que olhar para dentro. No fundo, talvez você nem esteja invejando muito o outro, mas você não quer se culpar tanto, ou admitir ou reconhecer aquilo que você tem que mudar em você. Então, de novo, perpassa por todas essas emoções este orgulho da soberba, de você admitir que você não precisa, quando na verdade a gente precisa. O rancor, ele está muito ligado a uma sensação de vingança, um sentimento, se é que eu posso chamar de sentimento, de vingança, como se o mundo fosse o culpado por aquilo que você está sentindo. Então, pessoal, estas emoções reativas têm a sua contraparte proativa. Então, além de vocês trabalharem essa questão da proatividade, ligado ao verdadeiro orgulho, de pertencimento, a sensação de empatia, sensação de confiança, a questão da oração, a questão do viver aqui agora, o carpe diem, né? Viver o teu momento presente, você pode azeitar isto com a respiração correta. Então eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou repetir. Se você senta no teu canto, agora para encerrar o vídeo, bonitinho, fica 5 minutinhos respirando profundamente. O teu abdômen, ele dilata lá embaixo, como a respiração da criança. Ou você mesmo, quando está deitado e relaxado num sofá, numa rede, ou observa uma pessoa dormindo, você vai ver que é o abdômen que mexe, não é a caixa torácica, porque a respiração, ela está mais calma. E aí, ao passar informações para as suas células que não ameaças por perto, as suas células abrem e elas ficam mais receptivas para a memória, para o aprendizado daquilo que você vai colocar. Então você vai tirar uma mecânica de fracasso e colocar uma de sucesso. Como é que você coloca? É neste momento que você vai fazer tua oração, é neste momento que você vai vibrar para os outros, é neste momento em que você, na tua própria inspiração, olha para a palavra inspiração, que também tem um sentido de você estar inspirado. O que é inspirado? É uma pessoa motivada,
Por quê? Porque você começa a se sentir confiante. Tem aquele triângulo que eu disse lá em cima, que eu vou explicitar mais quando eu for falar agora de relacionamentos. Uma pessoa confiante, e a respiração profunda te deixa assim, se torna uma pessoa mais motivada. Você levanta para o teu dia da cama com essa motivação. Como é que vai ser o teu dia? Você vai ter laios, rasgos do quê? De criatividade. Então a criatividade está diretamente ligada à motivação. E você só pode ter motivação se você se sentir confiante. Para você se sentir confiante, o teu anjo da guarda, tua companheira diária, tem que ser a respiração profunda e consciente. Porque ela vai te dar este escopo. E você vai inalar esta energia cósmica universal, este prana, que você dá uma inteligência a ele, e ele começa a ganhar qualidade, começa a irrigar as tuas glândulas endócrinas através dos teus chakras, e elas vão passar para os teus órgãos aquilo que eles precisam para ter vitalidade. Então há um ganho de vitalidade aí. Não é uma coisa que você consegue assim de uma hora para outra, mas é uma coisa que você, tendo consciência e começando a fazer essas práticas, em pouco tempo você adquire esse estado. E aí, com esta respiração profunda, com as células abertas, você saindo de uma frequência de onda cerebral de 25, 30 Hz por segundo, que é a do seu estado desperto do dia a dia de defesa, ondas beta, você vai para ondas alfa, tais da, tô bem, tô zen, tô em alfa, onde as células não se sentindo ameaçadas, não se fecham e estão receptivas, você vai fazer todos estes pensamentos, primeiro limpando lá atrás, teus traumas, o teu passado. Vai chegar uma hora que você vai lá para trás, daqui a alguns dias, e vai falar, não tem mais nada que fazer aqui. Tá tudo limpo, tá tudo bem, tá tudo perdoado, tá tudo dissolvido. E você faz isso da sua maneira, da maneira que você quiser. Daí você vai para o teu presente, onde você vai projetar o bem, o belo e o bom. Vai se imaginar pleno, farto, amando, realizado, intrépido, formidabilíssimo, espirituoso, divertido, criativo. Imaginando que isto faz parte do teu presente, porque o teu presente assim constituído vai gerar que tipo de futuro, que tipo de karma você vai ter no teu futuro. Você vai ter a lei divina atuando em você, o verdadeiro Dharma, tá bom? Então basicamente é isso. Daí você pode criar um gesto âncora, então você faz esses 5 minutinhos de respiração profunda, primeiro limpando o teu passado, ficando em paz, começa a vir até ondas de arrepio. Daí se imaginando lá o bem, o belo e bom, coloca coisas que você quer, perdoa quem está lá para trás, aceita, acolhe. Daí você pode ter um objeto, por exemplo, uma pulseirinha, alguma coisa que se ande com você, e que a todo momento neste início esteja te alertando para você não cair naquele mecanismo que você se acostumou, reativo, porque esses monstrinhos vão gritar. E como você se acostumou a vida inteira assim, você não sai disso de uma hora para outra. Quando você vê, porque eles são tão antigos, é mais fácil você agir dessa forma defensiva do que você tomar ação e ir para o proativo. Então é esta ação proativa que vai deixar de alimentar estes entes e você vai aos poucos se transformar, tá bom? Isso é prática. Não é apenas ouvindo aqui a palestra. Comece a experimentar, seja cobaia de você mesmo e você vai ver como é que isso vai funcionar. Tá bom? Um beijo no coração, fraterno beijo, paz e luz a todos.